Ao olharmos para esta história, esse acontecimento, esses registros, a princípio Elimeleque tomou uma decisão até louvável, porque ele saiu com a sua família. Não foi na frente deixando sua esposa para trás, nem seus 2 filhos. E se a crise estava abatendo a todos eles, então todos eles também deviam sair. Eu disse que é louvável esse acontecimento partindo desse ponto, olhando o comportamento desse homem. Parece que ele amava a sua família, parece que ele tinha intenção de que todos os seus 2 filhos e a sua esposa passassem o que ele tivesse também que passar. Mas quando nós consideramos os princípios da palavra de Deus, quando nós analisamos os fatores diversos envolvidos nesse texto, nesta história, nós temos então uma compreensão melhor do texto, dos acontecimentos e da história que começa a se desenrolar aqui no capítulo 1. Elimeleque, do princípio bíblico, não tomou uma decisão louvável, não tomou uma decisão aprovada por Deus, porque ele estava num lugar chamado Belém, casa de pão, e ele saiu para uma outra terra, a terra de Moabe. E os moabitas têm uma história muito triste, muito vergonhosa, muito contraditória, inaceitável para os padrões de Deus. Os moabitas, não sei se todos vocês conhecem a história, eles são descendentes de Ló com a sua filha mais velha. Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, ele ficou com as suas filhas a uma certa distância. E quando foi à noite, a sua filha mais velha deu a beber vinho para o seu pai. Ele se embriagou, ela se deitou com ele. Na noite seguinte, a mais velha, a primogênita, falou para a mais nova: agora você faz o mesmo. Deram a beber vinho para o seu pai. Depois que ele estava, talvez sem muita consciência, ela deitou-se com ele. E dessa união incestuosa nasceram 2 filhos. E a mais velha é mãe dos moabitas. Então, quando você olha para este princípio da palavra de Deus, quando você lê a história dos moabitas, você vai entender a razão porque não era conveniente que Elimeleque fosse para lá. Se você tiver um tempo depois, ler o livro de Números, se não me engano, no capítulo 22, o povo de Israel estava sendo ameaçado de ser amaldiçoado por um rei chamado Balaque, que era rei dos Moabitas, e ele queria pagar Balaão, profeta, para amaldiçoar o povo de Israel. Deus, na sua força dominadora, não permitiu que Balaão amaldiçoasse o seu povo. Ninguém tem poder de amaldiçoar o povo de Deus. Fique tranquilo quanto a isso. Às vezes pode acontecer com um crente mais novo, quando ele sabe que alguém está fazendo uma espécie de um trabalho contra ele, o que eles chamam lá de trabalho. Isso não vai atingir o Filho de Deus, a Filha de Deus. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O nosso nome está rolado no livro da vida. Nós pertencemos ao Senhor, nosso Deus e Pai. Nós somos salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos pela fé nele, pela sua obra sacrificial que ele concluiu na cruz do Calvário. Então, o Balaão não teve poder de amaldiçoar o povo de Israel. E se você depois continuar lendo o livro de Números, você vai se deparar com o envolvimento dos homens de Israel
prostituição. Houve um movimento não só da prostituição, mas também da idolatria. E isso resultou na morte de 24 mil dos de Israel, por causa desse envolvimento com os moabitas, com as moabitas, mulheres moabitas. Isso está também no livro de Números. Depois, você chegando no livro de Deuteronômio, logo no início do livro de Deuteronômio, Deus havia proibido que o povo de Israel se unisse com as nações pagãs que habitavam naquelas terras. A Bíblia ensina, a Bíblia exige, o Senhor exigia que eles expulsassem os inimigos, que eles fossem realmente os donos daquela terra. Era algo preparado por Deus. E é muito interessante quando você considera a palavra de Deus aquilo que Deus preparou para os seus. Por exemplo, quando Adão e Eva foram formados aos mãos de Deus, já existia o jardim do Éden, que o Senhor tinha preparado para eles. Quando eles vieram ao mundo, digamos, já havia um lugar para eles morarem. Quando o povo de Israel chegou na terra prometida, a terra já estava preparada para eles. Diz a Bíblia que era uma terra que manava leite e mel. Lá em João capítulo 14, no Evangelho de João capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo disse: eu vou preparar-vos um lugar. E ele foi. Ele preparou o lugar para nós. Então, quando a gente considera estas coisas, a gente fica com o coração agradecido ao nosso Deus pela sua providência, desde o início, sempre preparando algo para o seu povo. É uma pena que nem sempre nós entendemos isso. É uma pena quando nós não compreendemos as providências divinas, os recursos que Ele tem, e recursos preciosos. Não é nada de segundo plano, não é nada de improviso, é tudo muito bem feito, é tudo muito bem preparado, é para que o nome dele seja engrandecido. É uma pena que às vezes nós impedimos a nós mesmos de usufruirmos os benefícios que Deus tem para cada um de nós. A incredulidade do nosso coração impede-nos de desfrutarmos mais os benefícios de Deus para nós, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós consideramos lá em Deuteronômio, era proibido, era vedado aos moabitas, no capítulo 23, que eles não poderiam entrar na congregação do povo de Israel para cultuar a Deus. Eles foram privados, até a 10ª geração foi privada de entrar na congregação